é a decisão que define gerações. O mesmo texto de quinta-feira, num contexto completamente diferente do que pregamos quinta-feira. Apenas o texto é o mesmo. Josué capítulo 24, apenas um versículo. Eu vou ler com vocês, que a versão minha pode estar diferente. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos ficar em pé? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A chave está aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós precisamos entender. Se precisar, eu tiro o microfone para fora, pode despreocupar, deixar tranquilo. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer uma escolha. E você que está aqui presente, com certeza fez a sua escolha. Você decidiu servir ao Senhor. E eu gosto muito, conheço com profundidade esse versículo há mais de 30 anos e tenho experiência pessoal nele, na minha vida pessoal. Atos 16, 31. Diz lá: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família, tua casa. Eu gosto muito da palavra tu, porque ela é uma referência forte da minha pessoa, da sua pessoa. Individualmente, nós podemos ser como Josué, agentes influenciadores na nossa geração e nas futuras gerações. Josué não está começando, Josué está terminando. Josué está velho. Josué já venceu guerras, já viu o Jordão abrir, já viu as muralhas caírem, mas agora Josué entende que a maior batalha não é contra as muralhas, é contra a indecisão espiritual. Nós precisamos tomar posição. Conquistar território é mais fácil do que manter fidelidade. O deserto revelou o poder de Deus, mas Canaã revelaria o caráter do povo. E Josué percebe: se a casa não estiver alinhada, a promessa se perde.
Josué capítulo 24 é um capítulo de aliança. Josué reúne o povo em Siquém, lugar simbólico, lugar de decisão, lugar onde Abraão levantou um altar. Josué relembra o povo tudo o que Deus fez. Eu vos tirei do Egito. Eu vos dei a terra. Eu venci por vocês. E depois disso ele pergunta: agora, quem vocês vão servir? Porque milagre não garante fidelidade. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro de muitos. Será que hoje não é? Será que hoje não é a mesma postura? Não tem alguns que têm o Egito dentro, mesmo estando na igreja? E aqui está o perigo. Você pode estar na promessa, mas com ídolos escondido no coração. Servir é decisão. Servir não é um ato de emoções. Josué está dizendo: eu e minha casa. Ele não diz: se for conveniente, se todos concordarem. Josué assume a responsabilidade: eu e a minha casa. Ele assume uma responsabilidade espiritual. Hoje nós temos casas aonde o filho decide a espiritualidade, a agenda decide o altar, o cansaço decide a oração. Mas Josué declara o governo. Toda casa tem que ter um sacerdote. Se não for você o sacerdote da sua casa, você pode ter certeza absoluta disso: o mundo será. E isso é muito forte. Nós estamos vivendo dias que não podemos sequer estar falando aos nossos filhos, mas eles precisam ver em nós, sem palavra, que nós somos diferentes, que nós somos referência. E se nós falharmos, falha todos. A responsabilidade é nossa e o mundo vai ensinar. Ou você governa espiritualmente a sua casa, ou a cultura maligna governa. Coloca para mim, Vábia, 1 João 5,19. Vamos ver se é cultura maligna. O que diz o manual do fabricante? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro
jaz no maligno. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: você sabia disso? Pergunta para ele, para ela. Nós não podemos ser ignorantes dessa realidade. O sistema é maligno, o mundo é maligno, mas nós somos de Deus. E é nós que vamos ser luz no meio das trevas, nós que vamos fazer diferença nessa sociedade corrompida que aí está. Nós precisamos entender que há uma guerra contra o altar, contra a ideia: eu e minha casa servimos ao Senhor. O inimigo não quer isso. Há uma batalha contínua, e ali não era diferente. Naquele tempo existia Baal, Astarote, Deus dos amorreus. Hoje os nomes mudaram, mas os ídolos continuam. Quais são os ídolos hoje? Dinheiro, status, poder, prazer, entretenimento excessivo, independência sem Deus. O maior campo missionário não é a rua, queridos, é a sua casa, é a sua sala. Se o altar da sua casa estiver apagado, a próxima geração vai crescer sem referência. Eu convido pessoas para vir na igreja continuamente, não faço mais do que a minha obrigação. Hoje mesmo eu convidei, ontem eu convidei, todo dia eu chamo o tempo todo. E o que eu aprendo com as respostas é incrível. Ou você ama e não desiste, ou você desiste, porque as desculpas são as mais variadas possíveis. Mas nós temos que entender que essas pessoas precisam ver nós como referência. Filhos não aprendem com fé por discurso, filhos aprendem por atmosfera. Se vem oração dentro da casa, eles vão aprender a orar. Se vem indiferença dentro da casa, eles também serão indiferentes. Nós precisamos pegar o princípio da representação. E a palavra do Senhor diz que o cabeça representa a casa. Quando Noé entrou na arca, a família entrou. Quando Raabe creu, a casa foi poupada. Quando o carcereiro creu, o texto que eu disse de Atos 16, a casa dele foi alcançada. Uma decisão pode quebrar ciclos de gerações. Eu sou fruto de quebrar ciclos de gerações na família dos meus pais, avô e bisavô. Nenhum deles era um cristão. Então nós precisamos entender, talvez sua família nunca teve um altar firme. Talvez você seja o primeiro convertido. Na minha casa foi eu. Então Deus está dizendo para você hoje: comece por você. Como eu disse há poucos minutos atrás, Atos 16, 31 diz aqui: crê no Senhor Jesus Cristo, Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Não importa a circunstância que está a sua família, creia, não desiste, fique firme no propósito. A fé começa pequena, mas pode mudar sobrenomes. O perigo da neutralidade que o povo estava ali, e hoje não é diferente. Josué diz: escolhei hoje. A neutralidade espiritual é ilusão. Quem não decide por Deus automaticamente decide pelo sistema. Há muita gente hoje não congregando, alegando que estão muito bem com Deus na vertical, mas esquecer que Deus nos mandou estar na horizontal.
na casa do Senhor, adorando Deus, buscando a orientação do Senhor. E na casa do Senhor nós vamos descobrir que cada um de nós tem defeitos. E a gente fica às vezes assustado, porque, nossa, fulano está na igreja e é assim. Claro que ele é assim, ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Cada um de nós tem nossos defeitos. E vamos assim até o dia que Jesus nos levar, cheio de defeito, cheio de dificuldade, mas pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, sendo tratado cada dia pelo Senhor. E nós precisamos escolher. Não existe neutralidade. Se estamos neutros, estamos no sistema. Como eu disse, eu encontro muita gente que não está em igreja nenhuma porque não se adaptou, mas está muito bem com os cultos da internet. Nada contra, eu acho que é bom nós mesmos, esse culto nosso é gravado, mas isso nunca vai substituir a sua adoração pessoal, a sua vida com Deus na casa de Deus. O adiamento de irmos, de buscarmos, de tomarmos decisão é estratégia do inimigo. Depois eu conserto minha casa, depois eu me posiciono, mas o depois é o cemitério das decisões espirituais. A fé verdadeira exige posicionamento público. Josué não declarou em secreto. Josué declarou diante da nação. Precisamos servir ao Senhor na prática. Servir não é só nós irmos à igreja, é prioridade, é obediência, é perdão dentro de casa, é integridade financeira, é vida devocional. Uma casa que serve ao Senhor não é perfeita, mas ela é alinhada. Uma casa que serve ao Senhor tem conflitos, tem lutas, mas tem direção. Você pode bater palma para o Senhor? Casa sem direção espiritual vira território vulnerável do inimigo. Josué assume o sacerdócio do lar. Hoje muitos querem a promessa, mas não querem a responsabilidade. Ser sacerdote é interceder quando ninguém ora, persistir quando ninguém entende. Você acha que é fácil levantar de madrugada e orar? Não é não. É o melhor horário para dormir. Mas eu sei da minha responsabilidade. Manter o altar quando ninguém vê. Alguém precisa sustentar o fogo. E o pastor João pregou brilhantemente hoje na Santa Ceia. E que nós precisamos de lenha seca, ser lenha seca que pega fogo. Se você é pai, se você é mãe, se você é o primeiro convertido da sua casa, Deus te chamou para ser a coluna do seu lar. Não fique transferindo a responsabilidade. Josué estabelece uma cultura. Quando ele declara isso, ele cria um padrão. O que você declara sobre a sua casa importa. Palavras constroem a atmosfera. Se você fala em derrota, a sua casa vai respirar derrota. Se você declara propósito, a sua casa vai respirar propósito. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Às vezes é melhor você ficar quietinho, não falar nada, do que falar aquilo que vai legalizar no mundo espiritual. Fica quietinho, não fala nada não. Para de lançar palavras negativas para o inimigo pegar. Você está pensando que ele está no lago de fogo e enxofre? Não está não. Ele está aqui encalçado, ele está no mundo inteiro. São milhões e milhões de demônios caídos. Então nós precisamos declarar palavras proféticas. E hoje, Dia Internacional da Mulher, um dia especial. Hoje é dia de nós declararmos
minha casa pertence ao Senhor. Mas não é da boca, tem que ser do coração, do espírito, da alma. Mesmo que ainda não pareça, mesmo que ainda haja resistência, você declara antes de ver. Talvez sua casa esteja dividida espiritualmente. Talvez sua casa esteja fria, confusa espiritualmente. Você está em crise porque falta filhos, marido, esposa. Tem alguém que não está transformado. Mas Deus está procurando você nessa noite. Você que também vai assistir esse culto gravado. Alguém que tenha coragem de dizer: começa por mim. Não é sobre você estar perfeita ou perfeito, é sobre você estar buscando direção, vontade de ser dirigida ou dirigido pelo Espírito Santo. Hoje, nessa noite, você pode selar essa decisão. Você pode se levantar espiritualmente. Você pode assumir: eu não tenho marido cristão. Aliás, nem marido eu tenho. Assuma o altar da tua casa. Rompa ciclos. Mesmo sentado, declare comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o homem ou a mulher decide, o céu vai responder. A história de sua família nunca mais será a mesma a partir do Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2026. Nesta noite, creia nisso. Quando uma casa decide estar debaixo da cruz, as suas decisões mudam. Para de ter mágoa, ressentimento ou frustração com alguém que não fez aquilo que você gostaria que fizesse. Lembre que aquela pessoa foi usada por Deus para tratar o seu caráter. Olhe de forma diferente. As suas palavras mudam quando você olha para a cruz. Você não vive mais para si quando você olha para a cruz. Você vive para aquele que é o cabeça. Talvez sua casa esteja desalinhada, mas quando o cabeça voltar ao lugar, o corpo encontrará a direção. Efésios diz que Cristo apresenta a igreja sem mácula e sem ruga. Ele está santificando famílias. Quando você decide servir, você está dizendo: Cristo, governe o meu lar, governe a minha família. E onde Cristo governa, o caos não vai permanecer. Essa declaração final cristocêntrica, Josué apontava para Jesus. A decisão de Siquém apontava para a cruz. Hoje a pergunta continua para nós: quem governa a sua casa? Você não pode ter governo só nos cultos. Quem governa a sua casa? Se é Cristo, é o cabeça, a tua casa vai permanecer. Se é Cristo, é o Senhor, a
a sua casa vai resistir. Se Cristo é o centro, a sua casa vai prosperar espiritualmente. Nós precisamos fechar esse culto. Vamos ficar em pé. E neste momento nós faremos uma declaração com entendimento, depois de toda a explanação. Levanta sua mão direita para o céu. Direita, hein? Tem gente com a esquerda. Declare com entendimento agora. Minha casa está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque eu recebo Cristo como cabeça da minha casa. A minha família deixa de ser apenas família e ela se torna expressão do reino de Deus. Pode bater palmas ao Senhor. Você vai colocar a música aí agora, filhinha? Não tem, não consegue, não? Não sei. Posso dar a bênção final? Então, estenda as mãos para frente, por favor. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...